Olá, muito boa noite. Hoje é quarta-feira, 20 de novembro de 2019. Os principais destaques de hoje começam a ser debatidos a partir de agora no Atividade que já está no ar com vocês pela RDC TV, canais 524 e 24 da NET. 19 horas e 2 minutos, temperatura 30 graus centígrados aqui na zona norte de Porto Alegre, bem pertinho da... nós estamos aqui bem na confluência da rodoviária em Porto Alegre, na zona norte, e a temperatura por aqui é 30, 32 graus centígrados, há uma pequena variação. A previsão do tempo para esta quinta-feira é de tempo bom, também com sol, mas a temperatura mínima será menor, será de 19 graus centígrados. Pode chover um pouco e a máxima alcançar até 35 graus centígrados. Neste 20 de novembro comemora-se o Dia da Consciência Negra, que será também um dos assuntos a ser debatido aqui pela bancada, composta hoje por Percival Pugina. Boa noite, Pugina. Obrigado pela sua presença honrosa aqui para nós. Boa noite, honrado estou eu, então, boa companhia. Que beleza. Antônio Augusto. Boa noite. Hoje sem alergia. Hoje sem alergia. Pois é, né, tia? Disseram assim, o Antônio Augusto é tão gremista, aquele dia estava tão vermelho, tia. Tá vermelho, né? Mas hoje não, né? Hoje tá arrumadinho, né? Tá tranquilo, hoje tá melhor. Esse sol castiga muito. É, né? Que o gimo, às vezes, ele pega o advogado, às vezes, que usa gimo, aí a reação é alérgica, né? Tá certo, tá certo. Margarete Daló, obrigado pela tua presença, Margarete. É sempre um prazer compartilhar a bancada com os amigos. Este time aqui, vou te contar, né? Se fosse escolhido por Deus, não seria mais bem escolhida, né? Pelo amor de Deus. Obrigado pela audiência de todos vocês, também pela fidelidade aqui, há 26 anos o Atividade no Ar, e temos aí uma play enorme de telespectadores e telespectadoras fiéis à Atividade desde esta época. Bom, a tradição aqui do Atividade é começar falando sobre o esporte. Nós vamos passar rapidamente pelo esporte, porque nesse meio de semana não há jogos da dupla Grenal. Internacional e Grêmio jogam no domingo, o Grêmio contra o time do Palmeiras em São Paulo e o Internacional aqui na noite contra o Fortaleza. Pugina, como perguntei aqui ontem para o pessoal, crês que os dois possam, agora só resta mesmo é uma vaga na Libertadores no ano que vem. Tanto o Grêmio quanto o Internacional, na tua avaliação, estarão na Libertadores no ano que vem? Olha, eu vejo possibilidade, eu tenho que dizer o que eu penso, apesar de colorado, eu não tenho compromisso com as minhas próprias ideias e as avaliações que faço. Então, eu acho que o Grêmio vai, acho que o Internacional pode ir, mas para ir tem que melhorar o seu desempenho, tem que fazer mais pontos do que vem fazendo. E Antônio Augusto? Eu creio que o Grêmio vai, sim, e creio que esse jogo com o Palmeiras não será um jogo com favoritismo do Palmeiras. O Palmeiras, ele vem num processo... O Palmeiras liderou o campeonato. Eu ouvi numa rádio dominada por colorados, aliás... Qual delas que não é? Não, eu ia me penitenciar. Qual delas que não é? Numa das rádios de Porto Alegre, que tal como as demais é dominada por colorados, nos comentários, na reportagem, que havia um franco favoritismo do Palmeiras, a ponto de um comentarista dizer: alguém vai duvidar que o Palmeiras ganhe o campeonato? Eu nunca me esqueço, isso foi em agosto, nós estamos em novembro. Onde está o Palmeiras hoje na tabela? Qual a distância do Palmeiras para o Flamengo? Muito que bem, Flamengo, campeão brasileiro, virtual ou imediatamente a ser declarado. Eu vejo com a seguinte questão, Silvio Lopes: o Grêmio disputando com o Palmeiras a possibilidade de uma vaga concreta na Libertadores, vai para São Paulo em pé de igualdade com o Palmeiras, em busca da vaga tal e qual como o Palmeiras, eu não tenho a menor dúvida. O Viseu se recuperou, É preciso que o Grêmio comece a pensar em modelar agora o elenco para o ano que vem, e esse jogo com o Palmeiras é muito importante, porque um jogo difícil serve justamente para que o clube, para que o time, para que o treinador visualize o que vai fazer. Nós estamos em novembro, faltam 6 rodadas. Eu penso que o Grêmio é, sim, franco favorito a ficar entre os 4 primeiros. Pensas da mesma forma, Margarete? Totalmente. Acho que o Grêmio tem um grande elenco, tem um ótimo treinador, aquela situação com o Flamengo foi uma coisa pontual, temos que esquecer, aquele não era o nosso time, com certeza não era. No jogo de domingo agora, passado, foi domingo passado?
Foi domingo passado. Domingo, né? Que erros de arbitragem, porque não posso admitir que para seja um critério, seja bola no braço é pênalti, para o outro bola no braço não é pênalti, é muito estranho, né? São erros, 2 critérios, 2 pesos, 2 medidas, aquilo para mim é totalmente inconcebível, mas ok. Né? É engraçado que para uns o VAR tem que chamar o VAR, para o Grêmio eu não chamo o VAR, então não precisa, para o Flamengo não precisa chamar o VAR, ok, mas tudo bem. Aquilo ali foi muito, muito chato, infelizmente, mas ficamos naquele 1-0, acho que o Palmeiras não está com esse jogo todo, não está. E, de fato, eu compartilho com os colegas de bancada, assim, eu acho que o Grêmio tem grande chance de ficar entre os 4 primeiros da tabela. É que esse VAR aí, VAR quando é jogo com o Flamengo, o VAR é pró-Flamengo. Parte-se dessa ideia. Né? E aquele erro, para mim, foi um erro brutal. Aquele pênalti que não foi dado, quer dizer, pro Grêmio foi bola no braço, então aquilo ali foi o braço de apoio, por favor. Então o garoto para cair não pode cair. Não, tem que cair de rosto. Tem que cair de cara no chão. Ele tem que cair de face. Ele tem que tombar, ele não pode se defender. Aí pro Flamengo não. Aí o garoto se apoiou, bateu no braço dele, mas não bateu. Não, no dele não bateu. E teve um lance que, se nós pensarmos bem, a gente pensa que nós gremistas, nós muitas vezes criticamos o VAR porque realmente o Grêmio tem sido prejudicado. Eu vou lembrar um jogo para vocês que foi muito mais escandalosamente pênalti a favor do Grêmio do que aquele ali que foi explicado, que a regra agora essa e não era pênalti, esse de domingo passado. Foi no jogo Grêmio e Atlético Paranaense, válido pela Copa do Brasil. O jogo que eliminou 2 minutos e meio de partida, pênalti a favor do Grêmio. A bola ia, o cara levantou a mão e a bola ia em direção ao gol. Nem chamaram o VAR. Foi o jogo que eliminou o Grêmio. Ali eliminou o Grêmio. Tá? Então, essas coisas... E olha, Silvio Lopes, tu sabes que o VAR veio para ficar. Agora, o VAR, de repente, se tornou polêmico. Sim. Mas não é possível. Sim. E essa regra da mão é uma regra tola, porque o jogador, quando está na área, a maioria deles adquiriu uma disciplina. Eles põem as mãos para trás. Põem as mãos nas costas, mas exatamente. E se cai? Não tem como. E se a bola vai ao encontro do punho, do braço? Não, tem que tombar, tem que dar com o rosto, quebrar o nariz. Exatamente. Não foi, mas não foi pênalti. Aquilo ali foi muito desagradável. Realmente isso aí, tomara que no ano que vem, que nós possamos ir os dois para a Libertadores da América e o Grêmio Internacional, Margarete, possa no ano que vem realmente disputar Copa do Brasil, disputar a Libertadores da América, o Campeonato Brasileiro, nos últimos, né, pelo menos um título desse fique no Rio Grande do Sul. Né? O Grêmio esse ano, pelo menos, tivemos o cafezinho, né? Fomos campeões gaúchos. Invictos. Mas pelo menos isso, né? Temos uma visita. Calil, entra aqui, Calil. Muito gremista, né? Pro nosso gosto. A Margarete que tem um DNA colorado, que o pai dela. A Margarete tem o DNA colorado, o pai dela no Colorado mais doente. Daí, tudo bem. Eu aproveitei o programa, estava tão bonito o início do programa, e nós estávamos terminando umas madalenes. Madalenes é uma receita tradicional francesa, feita pela professora Elise Regina, lá da PUC, no nosso programa hoje, e é uma receita da Alsácia-Lorena maravilhosa que ela trouxe para o programa hoje. E vocês estavam com o Suco Petri aqui, conversando iniciando sobre futebol, e eu não resisti e trouxe no programa, no estúdio, o estúdio anulado. Então eu trouxe aqui as madalenes quentinhas para vocês aqui, hein? Um bom programa para vocês. Aliás, parabéns ao teu programa, que está tendo um grande sucesso. Eu sei disso, porque a gente circula muito, né, Calil? Pois não. E vê que não só o teu programa, como os programas da RDC TV, mas o teu especialmente. Parabéns. Tá bom. Um abraço para vocês, um bom programa. E vamos lutando, né, doutor? Vamos lutando. Essa bancada só tá bonita aqui, essa bancada só tá bonita por causa da Margarete. Margarete. Um abraço, cara. Meu DNA. Obrigado. Bom, já que ele falou Sucos Petri, que ele também toma Sucos Petri, a sua sede sempre pede saúde, pede o melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva 100% natural, sem adição de água, açúcar e conservantes. E, naturalmente, Olina é um auxiliar digestivo 100% natural, com eficácia comprovada, que trata os sintomas da má digestão e há mais de 100 anos devolve o seu bem-estar natural. Quem toma muito Olina é o nosso amigo Ayrton Bernardoni. Sim. Ele se embebeda com aqueles troços dele lá quando vai secar o Grêmio, né? E acaba se dando mal. Pois tu sabe, e aí tem que tomar Olina. Eu sugeri a ele, num dos desaforados áudios que ele me mandou,
uma tarde dessas. Ele sempre manda. Um áudio desaforado, um áudio de alguém inimputável. Por isso que ele envia esses áudios. São áudios de pessoas inimputáveis. Em 85, né? Aí que tá, ali não cola mais nada, nem algema. E aí eu sugeri a ele que ao invés de fazer aqueles brindes que ele faz com aqueles espumantes, eu sugeri a ele que fizesse um gargarejo com Amargol. Por quê? Porque era o jogo aqui da semana retrasada, que antecedeu o jogo com o Palmeiras, e ele ficou brabo. Eu sugeri... isso o Olina. No meio do meu pai aqui, foi um ato falho. Mas é o mesmo laboratório. É. E aí, então, eu sugeri a ele que fizesse o gargarejo, e ele não me respondeu. De vez em quando ele tem um silêncio sepulcral, assim, ele fica tranquilo, some, né? O Bernardone é que nem um OVNI, ele aparece de vez em quando. Olha aqui, ó, falando em comida, bebida, coisas para se deliciar, como aqui o Calil trouxe para nós, né? Só para vocês? Para mim e para o Silvio. Margarete bullying, tá entendendo? Para mim e para o Silvio. Vou até passar para cá, Margarete, porque tem a ciumeira de homem é brabo, né? Vou te contar uma coisa. Olha aqui, o melhor chopp, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, você sabe, subindo e descendo a Protásio, Complexo Barranco Barranquinho. Ambientes climatizados, é uma beleza o Barranco para discutir futebol, falar sobre política, enfim, resolver seus problemas, Barranco ou Barranquinho. E olha aqui, ó, o Banrisul está, a partir de hoje, desde hoje, está oferecendo para os empreendedores, empresas que têm dificuldades, Margarete. Tu tens essa experiência aí, para quitar a folha de pagamento, o 13º salário e a folha de pagamento esse mês. O Banrisul está oferecendo um crédito, Antônio Augusto e Purgina, de 4% ao ano. Ao ano. Veja bem, a taxa Selic está a 5%. O Banrisul baixou 1 ponto percentual da taxa Selic e está oferecendo para você, empresário, para desapertar esse final de ano aí, a questão financeira e se colocar em dia com o pagamento do 13º salário. Mensagem do nosso Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que, você sabe, realiza os seus sonhos. Tá bom, né? Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras, assim como igual ao Paulo. Só o Paulo, igual ao Banricompras, só o Banricompras. Pois é, são 19 horas e 15 minutos, o programa sempre é ao vivo aqui na RDC TV, a temperatura permanece em 30 graus centígrados. Hoje, por exemplo, não é feriado em Porto Alegre, a maioria das cidades, mas é feriado em São Paulo, o Dia da Consciência Negra. Eu estava me lembrando, pessoal, eu gostaria de uma avaliação tua, os principais ídolos que eu tenho são negros. O principal deles, que eu acho que é muito pouco valorizado entre nós, chama-se Edson Arantes do Nascimento. Um camarada que no seu métier, no seu trabalho, na sua qualificação, é o melhor do mundo e dificilmente vai ser superado. Por mais que fale nisso, naquele jogador, o Pelé é insubstituível, é insuperável. Não é o Pelé o jogador, o Pelé é a pessoa que ele foi, que ele representou e o que ele ainda continua sendo. Então, eu fico muitas vezes pensando que eu acho que a melhor maneira de homenagear o negro, nós sabemos da escravidão que houve, mas os egípcios também, os judeus também foram escravos no Egito, eram brancos, enfim, essas coisas todas. A melhor maneira que eu homenageio os negros é mostrando para eles que eles têm tanta capacidade quanto qualquer um de nós somos seres humanos. Nosso direito natural, e aqui está cheio de advogado que sabe melhor do que eu, né? John Locke, por exemplo, que era um escritor inglês, e ele trabalhou muito na questão do direito natural, que é o direito de ser feliz, de ter liberdade, né? De fazer aquilo que nós queremos. E o negro também tem isso. Quantos milhares de negros são homens de sucesso, mulheres de sucesso? A nossa televisão, Margarete, está cheia de negro. A Rede Globo tem, aquela que fazia o tempo, beleza, um grande desempenho, a Maju, né? Um grande desempenho como apresentadora de televisão, e como ela, milhares. Pessoal, por exemplo. É um assunto complicado, porque, em primeiro lugar, não há raça. Existe a raça humana. Todos nós somos descendentes de negros. Todos temos DNA negro. Então, é verdade também que a escravidão foi uma coisa terrível que aconteceu no Brasil e que criou uma condição social para os negros prejudicial ao seu desenvolvimento, à sua evolução. Eu tenho cá as minhas dúvidas se o trabalho em cima disso é positivo ou negativo. Se é imaginar que há uma dívida que precisa ser paga, que há um grupo de pessoas com pele escura que são credoras
de certos privilégios, regalias, concessões, vantagens que não são devidos aos demais, como, por exemplo, leis de cotas raciais, etc. Isso eu não creio que seja positivo para o desenvolvimento, nem para a harmonia social. Que uma determinada cultura, por exemplo, eu tenho profundo respeito pela cultura ocidental, profundo respeito. Eu acho que é o que de melhor a humanidade produziu. E quando nós nos desligamos dessa cultura, nós nos prejudicamos. Mas, por outro lado, há uma cultura africana, que é uma cultura de uma parcela expressiva da sociedade brasileira, que não pode ser esquecida, não pode ser perdida. É importante que haja este culto à cultura dos seus ancestrais. É indispensável para a formação. Os laços culturais que nós mantemos são indispensáveis para a formação da nossa identidade. Se vale para mim, como um ocidental, vale também para os africanos. Então, eu penso que a consciência, nesta dimensão cultural, ótimo. Na condição de conflito, de beligerância, de busca de regalias, vantagens, de uma conta a saldar que tem que ser paga agora, eu acho isso muito complicado, não tem a minha aprovação. Doutor Augusto. Olha, eu tenho comigo que as matérias atreladas ao preconceito e ao racismo, elas todas têm o mesmo patamar de ofensa, de degradação, todas estabelecem uma injúria que é absolutamente incompatível com a civilização e o grau de civilidade em que nós estamos vivendo. Aqui no Brasil, me parece que sucessivamente, historicamente, Pugina, diria até tradicionalmente, por parte dos governos, há uma timidez na abordagem do que foi o período da escravidão no Brasil. Os governos, a República, de um modo geral, é muito tímida, ela é muito oblíqua na abordagem das barbáries praticadas ao tempo da escravidão no Brasil. Trazendo para o tempo contemporâneo, por assim dizer, nós tivemos negros que fizeram a diferença na história do Brasil. José do Patrocínio, na minha modesta, singela opinião, o maior escritor brasileiro, Machado de Assis, negro. João do Pulo, personalidades do mundo da política, do direito, da medicina. Então, nós precisamos banir o racismo e o preconceito de qualquer forma. E aqui no Brasil, Silvio Lopes, por força de que há uma espécie de tolerância com algumas questões, me parece absolutamente pertinente que haja uma lei que reprima isso, que seja severa, draconiana, porque é inadmissível no terceiro milênio preconceitos dessa natureza. Então a data ela é importantíssima, em algumas municipalidades ela atrai a figura do feriado, aqui em Porto Alegre não, houve um debate judicial junto ao Tribunal de Justiça, o tribunal entendeu que já havia o limite de tolerância com relação aos feriados municipais, mas por força da matéria em si, da consciência, é muito importante. Mas eu volto a frisar, eu penso que a sociedade brasileira, de um modo geral, deveria ser mais enfática na abordagem para resgatar as barbáries, as atrocidades ocorridas lá e louvar uma personalidade do mundo da política, que foi a Princesa Isabel. Porque todos os historiadores contemporâneos, lúcidos, que não têm nenhum tipo de ranço, eles são unânimes na seguinte afirmativa: o Império Brasileiro, em prosperando, teria na Princesa Isabel a sua melhor expressão. Não há dúvida. Aquela tríade abolicionista, a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, do ventre livre e a Lei Áurea, foi um processo fantástico. Só que o Brasil foi o último país a abolir. Eu ouvi hoje um debate, eu não me lembro o nome, que é um negro que fez um debate numa emissora de rádio hoje, e ele defendendo o seguinte, que ele era contra as cotas, ele é professor universitário e tal, contou a vida dele, que ele subiu, e vários amigos dele que estão hoje no topo, e ele dizendo também uma coisa que é importante do ponto de vista econômico, que se fosse ele votaria contra o feriado. Por quê? Alegou ele, que eu concordo. Porque um feriado representa perda de produtividade, perda de renda,
perda de postos de trabalho. E justamente a categoria dele, que ele representa, a raça dele negra, é a que mais padece com o desemprego. Então seria um tiro no pé, que foi o que ele falou na rádio. E concordo inteiramente. Margarete. Logo que saíram essas questões das cotas, eu fui contra. No primeiro momento eu fui contra. Eu achei que, vi isso como, sim, uma discriminação muito forte. Né? Colocar o negro numa condição de menor. Eu logo me coloquei assim, dessa maneira nós estamos colocando o negro como menor. Como um hipossuficiente, como uma pessoa menos privilegiada, uma pessoa dependente, quando não é. Né? É uma pessoa, é um ente que precisa ser respeitado, mas pensando por outro lado, de fato, aquilo que o Antônio Augusto fala, houve sim uma barbárie em cima, né? A escravidão e deixou a raça negra em uma condição lá atrás, né? Tem que buscar, tem que resgatar, ficou em uma situação de falta, em menor condição, com certeza. Mas eu acho que já se passaram tantos anos, tanto é verdade que hoje há um maior número nas universidades, né? Agora mesmo saiu um trabalho com relação a isso, de que o negro está em maior número nas universidades, não é isso? Nas universidades federais, sim. E tudo, em maior número até do que os brancos. Eu acho que já é uma hora de se rever essa questão das cotas. Né? Até porque se sabe que essa lei de cotas, ela precisa realmente ser revista até com relação aos números, ao Enem, às quantidades que são necessárias para se entrar. Né? Há uma disparidade muito grande na condição, né? O que você precisa fazer, o que você precisa alcançar para poder ingressar na universidade, o negro precisa e o não negro, né? E há obviamente que, em função disso, houve um maior número de pessoas se declarando pardos e negros, talvez até por conta dessas facilidades. Né? Mas, ao mesmo tempo, também, essa condição de o maior número de pessoas se declarando pardos e negros, talvez pela questão da consciência. Por que não me declarar pardo ou negro se agora há, sim, um respeito maior da sociedade pelos pardos e negros? Né? Hoje nós temos a lei do racismo, né? A injúria racial é prevista com a pena inafiançável, né? E eu acho isso fantástico. Eu acho já que não cabe mais, estamos no século XXI, essas questões em jogos de futebol, macaco, essas injúrias, isso é uma falta de respeito. Em algum momento, a sociedade precisa se dar conta de que somos todos seres humanos e que precisamos nos respeitar, sejamos amarelos, brancos, pretos, não importa. A verdade é que é uma parcela da sociedade que não é civilizada. Exato, Está num eu acho que falta pré-civilizatório. Falta educação. Aqueles caras desse tamanho que vão a campo de futebol para gritar, para brigar, isso aí é selvagem. Exatamente. E é esse tipo de pessoa que não tem limites para suas manifestações, seus preconceitos, pessoas que não se dão bem consigo mesmo. Exatamente. Então jogam todo o seu ódio para cima de alguém. E aí nós nos deparamos com a questão da educação, né, Pugino? Aí que tá. Isso aí. Aliás, eu estou me lembrando de um livro do John Rockefeller. Eu não me lembro, faz tempo, eu tenho esse livro, mas eu li, ele fazia uma análise sobre a partir da Revolução Industrial e ele tocava no caso dos negros. Ele não falava em cotas, mas falava na forma de discriminação racial que existia. Então ele dizia o seguinte, uma frase dele: o mundo não deve o sustento a ninguém, falando na necessidade da educação, como tu falaste, para os negros, para os brancos todos, mas sim a oportunidade para que cada um e todos possam buscar o seu sustento. Sabe isso que a Margarete toca? O preconceituoso, o racista, o irado que se vale de expressões que depreciam os outros, é uma pessoa que tem déficit de caráter, é uma pessoa que tem uma deficiência de caráter, de humanidade, de integridade, é uma pessoa geralmente infeliz, é um jejuno, mas é uma pessoa que ofende pela ofensa, mas na verdade é uma pessoa com deficiência de caráter,
com má formação e que ignora o mais elementar. Todos são iguais. É uma coisa, eu particularmente vejo isso, muito particularmente, eu tive a oportunidade de trabalhar num processo, uma ocasião, racial. Né? Processo duro, né? Por ofensa racial. Então, assim, é uma coisa paradoxal que isso tenha que ser objeto de litígio. Ou seja, um atinge o outro por causa da cor. É muito triste. Isso não existe. Isso aí por isso que eu digo, a pessoa que ofende a outra, Silvio Lopes, por conta da sua cor, por conta do que ela pensa, por conta do que ela fala, é uma pessoa com deficiência de caráter. Com certeza. Isso é uma doença. É uma pessoa doente que ofende os outros. Eu acho que, desculpa, Silvio, sim, claro. mas só para complementar, acho que não é só a cor, né? Mas a questão religiosa também. A questão, até a ideologia política, né? Essa, hoje em dia essa polarização forte. que estamos vivendo no Brasil hoje, que as pessoas não conseguem conversar, né? Elas partem para agressão. Isso, infelizmente, mas eu sempre digo, isso passa pela educação. É uma questão de urbanidade, civilidade, não adianta. Mas programas como esses, né, que existem também outros, mas como esse especialmente, que a gente tem aqui a independência de dizer o que quer, como quer, saber, não tem assim, né, alguém impondo a nossa opinião, é que fazem despertar consciência para isso, né, Margarida? Quer dizer, eu acho que o povo já começa a ter essa consciência, né, do respeito ao próximo. Nós todos estamos no mesmo barco, afinal de contas, né? Mas tem pessoas, Silvio, um contingente muito expressivo de pessoas que não tem discernimento, maturidade, são pessoas que não são civilizadas. Eu diria que são bípedes por acidente. Pessoas que são bípedes por acidente. São, como minha mãe dizia, e volta e meia diz, são cavalgaduras. Ou meu pai querido, que tinha um ditado lá no IPA, lá, que um professor dizia que uma pessoa, às vezes, por mais graduada que fosse, por mais estudiosa que fosse, ingressava de uma forma tal, entrava burro e saía orneando. Então, não adianta estudar, é uma questão de caráter, de educação. As pessoas mais simples, às vezes sem nenhum grau de cultura ou informação, são as pessoas mais sábias. E delas tu não extrai um racismo, um preconceito, uma ofensa. Com certeza. Olha aqui, ó, Vidrobox, a qualidade do vidro está aqui desde 1971. Portas automáticas, instalações comerciais, fechamento de sacadas, que hoje uma coisa que a maioria das pessoas fazem em função do clima aqui no Rio Grande do Sul. Vidrobox, a qualidade do vidro desde 1971. E vamos falar um pouquinho sobre vinhos, doutor Augusto. Economize com garantia e qualidade na maior loja de vinhos de Porto Alegre. São mais de 400 rótulos exclusivos para você viver o melhor do vinho. Passe em uma loja e confira. As lojas aqui da Vinhos do Mundo, aqui em Porto Alegre, aí você vai aparecer para vocês, aqui na Cristóvão Colombo, 1493, Cristóvão Colombo 1493, daí para você conferir. E também temos aí a Vinhos do Mundo, na Alameda Alípio César, número 203, e claro, a minha lá da Getúlio Vargas, número 1135, pertinho do Zafari. Aliás, o Zafari tem boas companhias, né? Aqui na Getúlio Vargas, o Vinhos do Mundo, vizinho ao Zafari, e na Ipiranga, a Cobase, né? Daqui a pouco vamos falar da Cobase. Mas Vinhos do Mundo, não deixe de apreciar. Você tem lá o pessoal que entende de vinho, é um pessoal preparado para receber com cortesia, né? Com educação e sabe direcionar aquilo que você quer do melhor do vinho. Vamos falar um pouquinho mais agora sobre o supermercado Zafari. Zafari, que é o 8º supermercado do Brasil. 8º, em todos os supermercados do país, o Zafari está na 8ª posição. O ano passado, o Zafari faturou quase 6 bilhões de reais. Mostra a pujança, né, do supermercado Zafari, que nos representa muito bem aqui e onde quer que esteja localizado o Zafari. Inclusive lá em São Paulo, e eu falo muito em São Paulo, porque tem muitos amigos que viajam toda semana para lá e sempre vão no Zafari, ali pertinho, do lado do Allianz Parque do Palmeiras. O supermercado Zafari mostrando lá a sua competência, a gestão maravilhosa que tem, a qualidade dos produtos e no atendimento. Supermercado Zafari, confira.
Muito bem, 19 horas e 31 minutos, temperatura permanente. Baixou um pouquinho, ó, 29 graus centígrados aqui em Porto Alegre. Percival Pugina, teu destaque. Olha, eu vou dar destaque para um evento do qual participei no domingo, que foi a manifestação do Parcão. Participamos. Tinha muita gente. Me surpreendeu até, porque um feriadão com jogo de futebol, tinha havido uma manifestação na semana anterior, e eu sou assíduo a esses encontros, eu sou o velhinho que fica lá em cima do caminhão, e sou chamado para dar o meu recado. Na preparação, eu fiz algumas convocações, eu recebi alguns retornos em que as pessoas me diziam: Pugina, isso aí não vai dar nada, não resolve, perdemos o controle, eles vão soltar todos os bandidos, isso não tem mais volta. E eu sempre respondia dizendo: estamos subestimando a sociedade. Isto é subestimar a sociedade, isto é alimentar a omissão, que é algo que a sociedade brasileira, um luxo ao qual o Brasil não pode se dar exatamente por estar passando pelas turbulências institucionais pelas quais está passando. O Supremo Tribunal Federal virou uma lojinha de conveniência dos corruptos. Eles vão lá e se abastecem, né? Tentando puxar a história para trás, da marcha a ré na história. Enfim, e o que nós conseguimos como resposta quase imediata? Pois hoje o Senado, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aprovou a PEC para restabelecer a possibilidade de prisão em segunda instância. O que aconteceu na reunião do Supremo Tribunal Federal, e o Antônio Augusto pode falar com muito mais propriedade do que eu. O Toffoli deu marcha ré naquela decisão que ele tinha tomado de trazer todas as coisas para o Supremo, não podia compartilhar informação, isto penetrava no direito individual. Deu marcha ré, é permitido compartilhar. Ele falou o dia inteiro, falou num tom brabo, porque estão falando mal dele, então ele fica... Tem sentido, né? Mas ele com um ar sério, como se aquele senho franzido, e olhando para os lados, assim para a corte, enquanto falava, como se aquilo fosse sinônimo de seriedade. Quando, na verdade, aquilo é expressão de autoritarismo, de alguém que não tem a dignidade do cargo, não é preparado para a função. Fez uma grande papagaiada e não sabia como sair daquilo. Falou o dia inteiro. E depois deu uma volta de 180 graus em relação àquilo que ele estava fazendo. Estou errado, Antônio Augusto? Não, não está errado. Na verdade, primeiro que essa expressão de feiura do Toffoli, isso não amedronta ninguém. Ele é uma pessoa intelectualmente desautorizada. E perante os seus, ele é o presidente, só. Por conta de uma questão regimental. Eu vou ser bem sincero, aquela eleição para a presidência do Supremo, aquilo ali não é nem para inglês, aquilo é para escocês. Aquilo é uma piada, aquilo é regimental. O próximo presidente do Supremo, com as bênçãos, será o ministro Fux. Ou seja, estes 180 graus que o Pugina menciona aqui, nesta situação, ocorrerá também com a presidência Fux. O ministro Fux, outro patamar de presidência do Supremo, outra escola de formação jurídica, outro perfil biográfico incomparável. O ministro Toffoli certamente recuou por pressão da rua, mas também por questões reflexas, Margarete. Por quê? Porque a vulnerabilidade dele poderia atrair a vulnerabilidade de Gilmar Mendes. Portanto, um precedente, um rasgo no casco dilata. O segundo rasgo pode afundar o navio. Observem o seguinte: ontem, o ministro Og Fernandes, segunda-feira, o ministro Og Fernandes do STJ, determinou o afastamento do presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, determinou o afastamento de 3 desembargadores. Isso é o início da lava-toga. Há uma decisão que já suspendeu desembargadores e juízes no Maranhão. Ou seja, a competência do STJ fixada está. Ministro Og Fernandes, juiz de carreira, sério, é o relator de processos relacionados às magistraturas. É o início da lava-toga, ainda que sem
o amparo do Senado da República. Então eu não tenho a menor dúvida de tudo que ouço, que colho. Este episódio do recuo do ministro Toffoli foi também para preservar o ministro Gilmar Mendes, porque o ruído das praças nos domingos, não só neste como nos anteriores, foi contra os dois, principalmente. Os alvos são outros ministros também. E com relação à decisão lá da aprovação da proposta de emenda à Constituição, que restaura a segunda instância, na verdade foi na Câmara, foi 50-12, mas há uma proposta de autoria do senador Lazier Martins, que também será votada a semana que vem, lá no Senado. Vejam, a Câmara e o Senado, Silvio Lopes, ambas legislam sobre as mesmas matérias com as mesmas pretensões. Para mim, isso é a prova mais cabal de que o Senado é perfeitamente descartável, obsoleto, superado. Se legisla em pé de igualdade, não há porquê dualidade de casas. E mais, a proposta do senador Lazier Martins ataca também a questão relacionada à imediatibilidade da prisão. Aliás, eu quero fazer um desabafo aqui, agora como admirador e amigo do senador, não como advogado, como amigo do senador. O senador é atacado volta e meia por pseudos ex-colegas dele. Eu não posso dar um relato que eu sei aqui, porque não tenho autorização dele e não seria condizente. Porque a secação é muito grande, a inveja é muito grande. Ele foi apresentador de televisão, radialista e é senador. Muitos têm que engolir que o senador é senador. É simples, tem que engolir. Ele é produtivo, pontual, abnegado. Ele viaja segunda-feira para Brasília, quando não domingo, e volta quinta-feira à noite ou sexta-feira. É produtivo, apresentou esta proposta justamente para estabelecer o quê? O embate contra o Supremo. E é preciso que se diga, isso estava lá, Margarete, previamente à decisão do Supremo, propositalmente, porque se sabia que o score seria este. E, aliás, por falar em Supremo, o ministro Gilmar Mendes tomou a iniciativa de retirar de pauta que estava para amanhã a questão relacionada ao Intercept. Ele recuou por quê? Porque ele não tem certeza do posicionamento do ministro Celso de Mello. Por quê? Porque hoje haveria o desfecho dessa questão levada a efeito pelo ministro Toffoli. Então uma coisa está interligada à outra. Sejamos sinceros, o telespectador da atividade é politizado, ele merece. Nós estamos cansados do Supremo. Nós queremos que o ministro Celso de Mello se aposente, ele já prestou uma larga folha de serviço, queremos que o ministro Celso de Mello desfrute da sua aposentadoria, dificilmente é um ministro que advogará, dificilmente. Mas ele ainda tem até novembro do ano que vem, né? E estamos também aguardando a aposentadoria do ministro Marco Aurélio, que também já tem uma folha de serviço extraordinária, mas precisamos já oxigenar o Supremo. E aí nós vamos rever essa questão, que se o Senado ou a Câmara melindrarem a segunda instância, um novo componente no Supremo haverá de restaurar. Eu não creio em milagres nessas PECs, nem nos projetos de lei restaurando a segunda instância, Silvio Lopes. O Congresso Nacional é formado por 1/3 de réus, indiciados ou suspeitos. Isso pesa na votação de uma PEC. Portanto, dificilmente indiciados, réus, suspeitos, acusados, votarão contra si, Silvio Lopes. Então a perspectiva é que eles, vou usar uma expressão que não é muito usual, que eles esculhambem as propostas, tornando-a, porque é uma só que vai passar, híbrida, mas não vai satisfazer a sociedade. Desidratando as propostas. A proposta é desidratar esculhambando. Claro. Por quê? Porque a proposta do ministro Sérgio Moro era melhor. Aliás, um beijo para Karen Misculin, que reuniu mulheres de primeira grandeza hoje lá em Brasília, peregrinou por vários gabinetes de deputados, senadores, e foi visitar o ministro Sérgio Moro, pregando a segunda instância. Antes da Margarete, eu só quero falar sobre o Lazier Martins. Eu falei com ele lá na Feira do Livro, e ele disse, olha, Silvio, eu não vejo o programa de vocês. Quando eu posso, eu vejo, mas na situação que está, não dá. Mas eu recebo depois que vocês têm nos apoiado, e é muito bom isso, aí que fecha com o que tu disseste, porque eu estou sendo muito bombardeado nos meios de comunicação. Então, fecha o parênteses, Margarete. Nós temos aí essa questão do pacote anticrime do Sérgio Moro. Veja que desde fevereiro, né, logo que ele ingressou no Ministério, ele teve essa preocupação, ele já vinha trabalhando nisso, né, imagina-se, de antemão, e tão logo, acho que 40 dias de governo, ele foi lá e protocolou, né, junto ao Parlamento. E até agora, mês 11, a sociedade clama por isso.
eu vejo assim, o presidente da Câmara é um cidadão um tanto liso, eu diria. Um tanto liso. Porque... Embora gordinho, né? Gordinho liso. Mas ele escorrega igual. Ele escorrega com uma facilidade, assim, olha, o Mussum ensaboado perde para ele. Não é verdade? Botafogo. Porque a sociedade busca isso, a gente vê os palanques, não é verdade? Quanto a gente pedia por isso. E é uma coisa que ele consegue dar curva de qualquer jeito. Ele é questionado, a imprensa questiona e ele se faz de morto. Não, pois é, não é. Aí entrou um projeto do ministro Alexandre de Moraes, que eu não entendi muito qual foi a intenção daquele projeto do Alexandre de Moraes. Por que um ministro do STF teria essa preocupação de apresentar um projeto anticrime? Tu sabe me responder. Tu sabe nos responder. Porque o ministro, na verdade, é... Movido à vaidade? Também. O ministro é cristão novo no Supremo, é o último a chegar, não é? Oriundo do Ministério Público, secretário da Justiça, ministro da Justiça. Ele foi guindado àquela condição ali porque o Michel Temer precisava ter um posto avançado no Supremo. É usual, é preciso que se diga. Todos aqueles ministros do Supremo foram lá por política. Infelizmente. Ninguém é concursado, Margarete. Não, isso sim. E o ministro Alexandre, desculpe a franqueza, mas ele não tem status para ministro do Supremo. Não tem. É jurista? É jurista. É estudioso? É estudioso. Mas não tem o status do ministro. E ele tomou a iniciativa por quê? Porque, obviamente, na condição de ministro do Supremo, uma postulação daquela grandeza tem uma tramitação com mais lâmpadas, não é? Agora, isso é um complicador para o projeto do ministro Sérgio Moro, que havia dito que tão logo ingressasse no Ministério e com a abertura do período legislativo, ele tomaria a iniciativa de protocolizar. Como de fato fez. Está lá. Qual ministro que prometeu e fez nos últimos anos? Qual foi o ministro da Justiça dos últimos anos que tomou uma providência desse quilate e compareceu fisicamente no parlamento? Não há registro. Olha, eu escrevi alguns artigos em torno disso defendendo o último ministro da Justiça com a grandeza e dimensão do Sérgio Moro, Paulo Brossard de Souza Pinto, com aquela biografia, com aquele status. Quanto tempo já? Silvio Lopes, o ministro Sérgio Moro, bombardeado, atacado, chegaram a questionar a cultura jurídica. Pode questionar qualquer coisa do doutor Sérgio Moro. Agora, quem faz isso, desculpe, não sabe nem tricotar. Para aqui, a Aspecir Previdência... Quem vai complementar, Margarida? Não. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos, como transparência e responsabilidade. Com mais de 100 anos de trabalho e dedicação, é reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo. E o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, Antônio Augusto, está hoje cada vez mais tendo maior importância numa situação econômica que estamos vivendo, que criação de oportunidades de emprego e, claro, que exigência de que as pessoas que estão habilitadas para isso tenham a qualificação necessária. E o CIE promove isso. Mais de 2 milhões de jovens já foram habilitados para isso e estão naquele processo de mobilidade social, entrando no primeiro degrau e, claro, aspirando a ascender na escala social. Que nem eu fui estagiário do CIE. Eu ia te perguntar, tu não foi estagiário? Eu fui. Eu fui estagiário com a ficha verde do CIE, preenchida lá no prédio do edifício Planalto, na Borges. Claro. Eu sou um desses 2 milhões. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu engordo essa estatística. Que beleza, ó, mais uma comprovação. Mas eu fui depois da Marga. Agora ele está impossível. Não, eu fui depois porque ele é precoce. Não, eu quis dizer isso. Ele disse que eu sou a irmã mais velha dele. Vou te dar um moranguinho depois dessa, tá? Vou te dar um moranguinho depois. Olha aqui, ó. Mas na verdade é isso aí. O José Silvas, que é o titular do programa, que criou aqui a atividade, eu e ele, no Jornal do Comércio, sempre promovemos o CIE. Eu me lembro do José Silvas, ele tinha uma página no Jornal do Comércio que promoveu todas as empresas que estão aqui ao entorno da atividade, foram muito promovidas e estão onde estão também pela forma jornalística como
o José Silva tratava essas empresas. O CIE, eu me lembro, lá naquele lugar lá da Borda de Medeiros, ali, o edifício Planalto, 7º andar. 21º andar. 21º andar, mas depois eles criaram também no 6º ou 7º andar. Exatamente. Começaram a se expandir. E o CIE realiza esse extraordinário trabalho. Vamos acompanhar essa mensagem do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50.000 empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Muito bem, 19 horas e 48 minutos, 29 graus centígrados, permanece a temperatura. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Sabe quem? Auxiliadora Predial. Aqui em Porto Alegre, a Auxiliadora Predial no telefone 32 16 6100. E também está em São Paulo, lá, desbravando aquele mercado que é um mercado extremamente competitivo, mas já consolidando o seu nome pela forma de gerência que faz, pela forma como trata os seus inquilinos, como trata os seus clientes. A Auxiliadora Predial, carteira de clientes, PhD no segmento de aluguéis. Telefone em São Paulo, 11, claro, 23 48 40 00. Percival Pugina, mais destaque. Não, eu quero voltar ao comportamento do Toffoli hoje, porque eu fiquei impressionado. Usou o dia inteiro para falar. O dia inteiro. Muito conteúdo. E lendo. E visivelmente ele estava se defendendo, se protegendo. Que eu lá pelas tantas firmei a seguinte convicção: ele sabe que se vai para o voto ele perde. Na sequência, se ele fica com essa posição e vai para o voto, ele perde. Então ele se defendeu, disse que ele tinha chamado assim e tal, como tinha dito antes mesmo. Ficou 3 dias com esse material todo lá, mas depois retornou, porque não mexeu, mas que alhures pode ter havido alguma infiltração. Disseram para ele que qualquer acesso ficaria registrado pelo sistema. Então eu acho que ele estava numa posição muito incômoda, muito desconfortável, e sabia que ele iria perder. Então ele deu este giro de 180 graus. Amanhã, na sequência da votação, certamente o voto dele vai ser acompanhado. E isto era uma das coisas que estava incomodando a sociedade, porque a sociedade está acompanhando isso. E todo mundo sabe que há um antagonismo, houve uma ruptura que foi se agravando entre o Supremo Tribunal Federal e a opinião pública brasileira. Ninguém pode concordar com isso. E quantas vezes nós assistimos os senhores ministros escrachinando o Sérgio Moro? Quantas vezes o Gilmar fez isso? Quantas vezes o Lewandowski fez isso? Então, a sociedade respeita aqueles a quem eles odeiam, a sociedade não os respeita. E para agravar a situação, eu digo sempre, uma Corte Suprema, onde você não tem um liberal e não tem um conservador, é uma corte bolivariana. Só vai encontrar isso em Cuba, na Venezuela, de certo, na Nicarágua, talvez na Bolívia. Porque não é normal isso. Não faz sentido que tu tenhas, todos os indicados lá são progressistas. Eles não representam nada na opinião pública brasileira hoje. A não ser uma pequena minoria que bate palma para eles, vai o Sérgio Moro, que são inimigos da Lava Jato. Por quê? Porque bateram no mito, bateram no companheiro deles. E aí, Antônio Augusto? Eu concordo. Ainda há uma outra questão, Pugina. Certamente nós precisamos descer algumas minúcias. Algum servidor do Supremo provavelmente negou-se a tomar a providência. Por quê? Primeiro, pelo inusitado do ato. O presidente do Supremo avocar um procedimento dessa extensão, com essa estatura, com essa repercussão, no mínimo 600 mil brasileiros
nessa circunstância? Muito provavelmente, os servidores ou o servidor público, com a determinação de tomar a providência, muito bem informado, ou servidores, é uma especulação, mas é bem razoável, eu penso, que eu estou propondo aqui, hesitou no cumprimento de alguma ordem ou percebeu que haveria algum tipo de repercussão a posteriori. Porque se há uma negativa em plenário e houve uma violação... E o seu nome estaria registrado no sistema? Qual é o CPF que vai acessar ali? Então, muito provavelmente, houve algum tipo de bastidor que levou a essa questão. E outra coisa, eu falei anteriormente que o ministro Alexandre de Moraes não tem estatura para ministro supremo, reitero a minha convicção técnica de que ele não tem. Todavia, respeito alguns de seus posicionamentos, sobretudo o voto com melhor conteúdo histórico acerca da inexistência de trânsito em julgado em outro componente jurídico do sistema solar, foi o dele. Ele procedeu num estudo minucioso de direito comparado, apontando que nenhum outro país do mundo, Margarete, traz a necessidade de se aguardar que o órgão de cúpula do Poder Judiciário examine uma decisão condenatória colegiada para então proferir o seu julgado. Agora, esse episódio só nos revela o seguinte: este formato de Supremo, Margarete, não serve mais para o Brasil. Essas composições não nos servem mais. Aonde tem oportunidade de ir, de dizer e de falar, eu sustento. Chegou o momento de pensar na proposta do senador Lazier Martins, de repensar os critérios de indicação. Chegou o momento de repensarmos a vitaliciedade, o mandato. E chegou o momento de pensarmos na ampliação do número de ministros. É muito poder para poucos ministros. O Supremo Tribunal Federal tem 2 turmas. Tem um plenário formado por apenas 11. Nós tínhamos que ter um plenário com 15. 3 turmas, Silvio Lopes, mais magistrados, com uma sabatina mais severa, mais rigorosa, Silvio Lopes, extraindo conhecimento jurídico, mas da raiz. Não adianta o Senado fazer homenagem, indagar, Vossa Excelência, não, tem que indagar no nervo do dente, extrair ali o conhecimento jurídico, não tem, rejeita. Isso é república. Mas aí o Toffoli não teria sido nunca nomeado. Aliás, a sabatina dele foi uma das mais extensas. Ele foi alvejado, não é? A ministra Rosa Weber também foi alvejada. O ex-senador Demóstenes Torres proferiu um discurso contrário à indicação da ministra. Isso está no YouTube. O telespectador que tiver oportunidade acessa a manifestação do ex-senador Demóstenes Torres, onde ele inquire a ministra Rosa Weber. Ele foi ali, Silvio Lopes, ele teve altivez no episódio da ministra, que se revelou uma ministra pertinente ao Supremo. Agora, essa questão precisa ser modernizada. A evolução das instituições passa por isso. Eu não consigo imaginar, Pugina, o Supremo com 210 milhões de habitantes, com apenas 11, 2 turmas. Sim. E esse formato. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, ele colide com o Poder Judiciário. O juiz brasileiro, o desembargador brasileiro, ele não se vê representado no Supremo, Silvio. Pelo contrário, o Supremo hoje nos deve, ele tem um déficit de produção e de postura. Isso é fato, não é de agora. O Supremo tem uma história terrível. Eu faço um registro sempre que posso. O ex-presidente Epitácio Pessoa foi ministro do Supremo, se aposentou por uma doença supostamente incurável e debilitatória do comportamento dele, se elegeu senador e presidente da República. Se aposentou com pensão de ministro, senador e governador e presidente da República. O que é isso? Olha aqui, falando nesse assunto aí, eu li o projeto do governo que mexe na carreira dos professores, dos funcionários públicos aqui, e até eu gostaria de, depois do intervalo, nós nos debruçarmos sobre esse assunto. O governador Eduardo Leite, neste projeto de mudança na carreira dos professores, estabelece aquilo que eu acho que é a grande saída para o país, que é a imposição, digamos, de um processo de meritocracia no setor público, começando com os professores, lá no atestado probatório e depois, para efeito de promoção na carreira, também a meritocracia. É um assunto tabu, vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho, porque sabe que formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos, você encontra, sabe aonde? Em Conservadores e Liberais, o blog de Percival Pugina, que nos dá o prazer da sua visita aqui hoje no Atividade. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagens e vídeos para o seu esclarecimento sobre as questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros
diariamente, acesse o blog pugina.org, que é a formação, informação, esses assuntos aí que estão, né, permeando aí a nossa atividade, nosso dia a dia, lá no Conservadores e Liberais, o blog de Percival Pugina. Olha aqui, ó, com 34 anos de liderança do varejo pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais, aqui no Brasil, com 75 lojas em todo o Brasil, espalhado por todos os estados, e agora 5 lojas aqui em Porto Alegre. A última foi inaugurada há pouco tempo atrás, aí eu já tive várias vezes lá, fica na frente do Zafari, na Ipiranga. É uma obra da Algair Engenharia, eu já posso dizer, né, dizendo Algair Engenharia, ver a qualidade, né, da obra lá da Cobasi. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximação ainda maior entre as pessoas e seus animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a sua família. Venha para a Cobasi e viva essa extraordinária experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. Puxino, eu gostaria de conversar contigo por aí, aqui pela Margarete, vou conversar contigo aí, para saber essa questão da introdução da questão da meritocracia no serviço público. Tu quer realmente saber a minha posição? Não. Quer mesmo? Quero. Te prepara, velho. Então, quer saber? Eu te pergunto uma coisa assim, ó, se houvesse processo de meritocracia, o Toffoli seria presidente do Supremo? Não seria, não, mas assim, primeiro, eu aqui bato bastante essa questão do tratamento que os professores recebem no estado do Rio Grande do Sul, Silvio. Uhum. Porque eu vejo que é uma classe que pena nesse estado. Há muitos anos. Há muitos anos. Eu sou filha de professora, minha mãe me criou, filha de professora e profissional liberal. E a minha mãe me criou com um salário de professora do estado, em que lá nos anos 80, 70, 80, ainda tinha um certo poder de compra, um certo poder aquisitivo. Eu estudei no Colégio Rosário, eu fiz PUC, eu fiz curso de inglês, extra classe, né? Eu tinha uma condição boa. Hoje, um salário de professor não coloca filho no Colégio Rosário. Não. Tá? Com R$2.000 uma mensalidade de Colégio Rosário. No mínimo é 2.000. Tá? Não coloca, certo? Então, assim, o que eu vejo, me desculpa, mas esse foco agora do Eduardo Leite na classe dos professores, eu acho, no mínimo, desrespeitoso. Ele fez uma campanha toda falando que ele ia tratar o funcionalismo de uma forma diferente do que o governador Sartori tratava. O próprio professor, que já vinha com o pé atrás com o governador Sartori, se bandiou todo para o lado do Eduardo Leite. A minha mãe foi uma, que eu dizia, vamos votar no Sartori, vamos reeleger o Sartori. Não, Sartori não. Sartori está massacrando os professores. Vamos de Eduardo Leite. Esse final de semana eu tive um embate com ela por conta disso. Eu disse, mas tu não votaste nele? Mas agora ninguém respeita o professor. E de fato, ninguém respeita o professor. O maldito do Tarso Genro deixou aquele aumento, eu digo maldito mesmo, porque eu não suporto esse PT infeliz que quebrou o estado do Rio Grande do Sul. Quebrou o país. E quebrou o estado do Rio Grande do Sul. Porque tu olha Santa Catarina, por onde o PT nunca passou. Paraná também. E tu vê a grandeza do estado de Santa Catarina. É verdade. Aí tu para e olha. Ele deixou aumento para a brigada, ele deixou aumento para a Polícia Civil e ele deixou aumento para o professor, para o magistério. Só o magistério não recebeu aumento. Ninguém respeita o magistério. E aí, quando ela faz um discurso lá, triste, eu fico com pena, porque assim, é uma classe massacrada. Sim. Gente, é uma classe massacrada. E se todos nós aqui, não estaríamos aqui se não tivéssemos passado pelos bancos escolares. É verdade. Porque só parlamentar nesse país não precisa passar por banco escolar. É verdade. O resto precisa passar por banco escolar. É verdade. Não é verdade? Aliás, Pugina, nós somos contemporâneos, inclusive, na atividade política. Eu estive, Margarete, na primeira greve de Viu professores... como tu não ia querer ouvir o que eu tinha para te dizer? Não, eu te dou razão.
Eu te dou razão, só que eu acho, a questão é mais ampla. Não, eu entendo, mais ampla, eu ia chegar lá. E não é só o professor, todo o pessoal do executivo do governo do estado é massacrado, os professores muito mais ainda. Mas Por os quê? professores não recebem aumento há 5 anos, eu concordo contigo, Silvio. E a primeira coisa que ele agora resolveu é dizer, agora os professores é meritocracia, é não sei o quê, não sei o quê. Mas vem cá, por que tu não mexe com a Assembleia? Por que tu não mexe com o Judiciário? Por que tu não mexe com o MP? Que ganha o salário em dia e os salários que ganham. Né? Exatamente. Eu concordo com isso. Só que eu estou dizendo, em tese, em teoria, isso é a melhor coisa para nós projetar para fazer daqui para frente. Agora, é claro que a valorização da categoria dos funcionários públicos, Brigada Militar, Polícia Civil, professores, isso aí é urgente. Agora, claro, eu também compreendo o lado do leite, né, que não tem dinheiro. Deixa eu só fazer um rápido intervalo aqui, porque nós vamos daqui a pouco nos encaminhar para o final do programa, porque a coisa começa a esquentar, isso que é bom, tá bom? Olha aqui, o Fly Studios lá na Ipiranga, 8339, é um empreendimento da Algayer Engenharia, possui um acabamento diferenciado em todos os sentidos. Bicicletário, salão de festas e coworking, espaço fitness, lavanderia e horta urbana para seus diferenciais. Redes, pisos, esquadrias, portas e tubulações com tratamento acústico, proporcionando um maior conforto e tranquilidade aos seus moradores. Últimas oportunidades, hein, para fazer parte da família Fly lá, da obra do nosso Oscar Algayer. Aproveite e entre em contato com a sua imobiliária da sua confiança, né? Ou então faça o contato direto para o 51 33 39 12 50. O Fly Studios, lá na Ipiranga 8339, que é uma área naquela zona leste de Porto Alegre que mais cresce, né? Empreendimentos dessa natureza que, na verdade, enriquecem o segmento ali desta área de Porto Alegre. Tem várias alternativas ali de lazer, de compras, de recreação e tal, com parques, muito interessante realmente, e o Fly Studios está localizado bem no centro, estrategicamente nesta área de Porto Alegre, extremamente valorizada ali, junto da Ipiranga, né? Muito bem, olha aqui, ó, o Centro Clínico Gaúcho criou o CCG 24 horas. Febre na madrugada? Sentiu algum sintoma ou alguém da sua família está precisando ser atendido? Antes de ir até a emergência para o hospital, ligue para o CCG 24 horas, o serviço de orientação de saúde por telefone, exclusivo para clientes dos planos CCG. É só ligar, anote aí, ó, 0800 888 9599 e você receberá a orientação adequada de onde estiver. CCG 24 horas é fácil, é grátis e é para você. Vamos acompanhar. Uma palavra não existe sozinha, e o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários, em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante, temos você. Centro Clínico Gaúcho, cada vez maior, cada vez mais perto. Muito bem, são 20 horas, 5 minutos, Percival Pugena. Não resta a menor dúvida de que as carreiras básicas da sociedade, na área da saúde, na área da educação, elas estão muito prejudicadas. São as duas folhas de pagamento mais numerosas, mais a segurança. Todo ano, durante décadas, se acompanhou a evolução do crescimento percentual da participação no orçamento do Estado, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa. Cada vez abocanhava uma fatia maior, pressionando o Poder Executivo e os seus funcionários com redução da arrecadação e dos meios disponíveis para atender essa demanda. E, além disso, uma desproporção salarial brutal. Curiosamente, durante todo este tempo, eu acompanhei a evolução e o crescimento e a atuação do Sindicato dos Professores. Um sindicalismo partidário, não respeitável, porque se dedica exclusivamente a cumprir determinações do partido, que andou muito tempo filiado à CUT, fazendo greves
que não levavam a nada e insistentemente fazendo greves, convocando greves, assembleias gerais, interrompendo o ano letivo, depois terminando o ano de qualquer jeito. Isso provocou, aceitando a condição de serem chamados e chamarem-se a si mesmos de trabalhadores em educação, renunciando ao título e ao cargo, né, de professor. Eu me lembro, eu sou lá em Santana do Livramento, o diretor de escola ia para o púlpito onde estavam as autoridades nos eventos. Era pessoa importante da comunidade. Aqui ficou como proletário, ficou como nós vimos. E sempre, maciçamente, a categoria apoiando os candidatos do PT. E foram maltratados, como podemos ver. Então, eu acho que há um processo aí de corresponsabilidade. Eu nunca vi, por exemplo, uma manifestação dos CPERS, que é um sindicato forte, poderoso, contra os grandes salários dos outros poderes. Não. Eu nunca vi manifestação consistente da sociedade em relação a esse fato absurdo do Poder Judiciário julgar matérias de interesse próprio. O governador quer reduzir o orçamento, quer conter o gasto, e eles deliberam judicialmente que isso não pode. Depois essa questão me parece que foi para o Supremo. Olha, é uma situação complicada. E, ao mesmo tempo, a situação fiscal... Eu votei no Rigoto. Votei no Sartori. Por quê? Porque já tinha experiência. O Eduardo Leite se elegeu dizendo que bastava tirar a bunda da cadeira. Exatamente. E que ele sabia como fazer para resolver. Agora está correndo atrás da máquina. Não vai resolver. A receita do ano que vem, eu acho que não paga 8 folhas de salário. Imagine o que vem por aí. E o Estado não está pagando a dívida com a União e o Estado não está pagando os precatórios e essas dívidas estão se acumulando. Eu tenho alguns dados aqui. O Estado hoje tem 45 mil pensionistas, 163 mil inativos e 127 funcionários ativos. A despesa em 2007 com o pessoal era de 10 bilhões, em 2019 será de 30 bilhões sem reajuste salarial. As dívidas dos precatórios, que na maior parte são decisões judiciais envolvendo servidores, chega a 15,8 bilhões de reais. E o Estado gasta 60% da despesa de pessoal com inativos e apenas 40% com os ativos. E a idade média do servidor público é 51 anos, o que aponta para rápidas aposentadorias aí à frente. Essa é a situação do Estado. Sabe que agora eles devem começar, no início do ano que vem, começar a pagar os precatórios de 2004. 2004. Desaforo. 15 anos. 15 anos de atraso. Desaforo. Sem se falar que o professor ele foi sendo degradado pelo governo, pelo poder constituído. Não foi o professor que se autodegradou. Claro, evidente. Por quê? Porque, com toda a sinceridade, eu não vejo a coisa como assim um fenômeno sobrenatural. Houve um fato que desencadeou esse processo de desidratação do status do professor. Houve algum governo lá atrás que iniciou esse processo de depreciação do magistério estadual. Houve. Isso é fato. Aconteceu uma lei, um decreto, Silvio, que ocasionou isso e veio depauperando. Isso é indigno. E outra coisa, o projeto apresentado com relação à Brigada Militar, naquele formato não serve. Servidor público civil tem uma formação, policial militar tem outra. Naqueles termos ali não vai dar certo, governador. O senhor vai ter problemas graves com relação àquilo, porque a tropa não gostou. Sem se falar que, do ponto de vista prático, a Brigada Militar tem 182 anos completados segunda-feira. E eu não vi grandes homenagens à Brigada pelo governo. É verdade. Mas, do ponto de vista prático, a Brigada Militar precisa ser tratada como força militar. Não é à toa que a sua organização descende do Exército. Exatamente. E é importante cada vez mais a atuação da Brigada Militar. Pessoal Pugina, muito obrigado pela tua presença aqui hoje. Estamos chegando ao final do programa. É uma mensagem final, rapidamente, 15 segundos? Não, só isso. Acredite na soberania do povo. Manifeste-se. Tá certo. Doutor Augusto, obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade. Margarete Dalal, um abraço, muito obrigado. O recado final, rapidamente ou não? Não, obrigado por fazer parte. Muito obrigado aqui pela bancada, nessa qualificadíssima bancada do Atividade nessa quarta-feira, aliás, que é comum aqui, né? Muito obrigado a você, telespectador, pela audiência, né? Pela fidelidade aqui ao nosso programa. Uma boa noite, bom descanso amanhã, 19 horas aqui no Atividade. Até lá.